Olá, meus irmãos, graça e paz esteja convosco. Quinta-feira, 20 de julho, Salvos por Deus. Eu gosto desse título porque, de acordo com a expressão que está no livro de Efésios, na carta aos Efésios, no verso capítulo 2, na verdade em toda a carta do Efésios, como o autor chega a descrever, a carta de Efésios é uma carta impregnada de Cristo, encharcada de Cristo. Quando escreveu essa carta, Paulo quis, na verdade, tirar toda a possibilidade de esperança nos falsos deuses dos quais os Efésios criam no passado. Você lembra que quando Paulo chegou lá, existia lá a deusa Diana, onde eles reverenciavam com grande propriedade, no sentido de amarem de fato, de empenharem, gastarem dinheiro nisso. É tanto que houve aquela queima, dos livros, e ali o valor foi exorbitantemente grande. Agora, Paulo quer mostrar para eles que a salvação é unicamente por meio daquilo que ele fez. E nós temos uma parte a desempenhar no tocante a desenvolver a fé, porque a fé também é uma dádiva de Deus. E eu gosto desse texto que ele colocou aqui, especificamente os versos 8 e 10 do capítulo 2. Por quê? O texto nos fala que pela graça sois salvos mediante a fé. Então, peraí, a graça é o ponto crucial. A fé é uma dádiva de Deus também como presente. Então, a graça nos foi concedida pela pessoa de Cristo. Graça, como você sabe, é um dom imerecido, uma dádiva que é feita aí, inclusive o próprio a tradução em si de graça quer dizer presente. Deus deu presentes, dons. A graça de Deus é concedida como um presente, como algo que nenhum ser humano merecia, mas assim graciosamente nos foi concedida. O que me chama a atenção aqui, no capítulo 1 de Efésios, e o verso 7, olha o que é que diz aqui, ó. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. A misericórdia, a graça de Deus, a riqueza daquilo que ele tem é tão abundante que ele nos concedeu. Mesmo nós estamos, de acordo com aqui o verso 1 do capítulo 2, estávamos mortos em delitos e pecados, mas ele mais uma vez veio até aqui. O texto fala que todos nós vivíamos, na prática do pecado, uma vida desgarrada. O verso 4 é o fantástico para mim. Olha só, deixa eu ler o verso 3 e o verso 4. Verso 3. Todos nós vivíamos desse modo. Que modo? De um modo de desobediência, de um modo que satisfaríamos as obras da carne, vivendo para a humanidade perdida, para uma condição perdida. Era assim que vivíamos no passado. Porém, o decorrer do texto diz assim, ó, éramos por natureza merecedores da ira. E essa expressão merecedores da ira tem a ver que não só a ira daquilo que causa a Deus, como viver uma vida que é preparada para o dia da grande ira. Então é um período de ira atual e uma ira que também vai ser concedida no futuro, quando Deus exterminar o pecado para sempre. Então, o texto fala, éramos por natureza merecedores dessa ira que ela de fato traz uma consequência presente e a consequência pior futura também. Mas aqui no verso 4 tem essa parte que eu acho linda demais. Mas, quer dizer, em meio a tudo aquilo, Deus é tão rico em misericórdia, mais uma vez, e nos amou. Mas nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Ele fala isso aqui, irmãos, no verso 5, depois ele fala novamente no verso 7 e conclui no verso 8. E é nessa conclusão que eu quero fazer com vocês o fechamento da lição. O texto diz assim, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. De acordo com 1 Coríntios 12 e o verso 9, nós encontramos ali a fé também como um dom de Deus. É claro que o sentido de fé ali não é a fé para a salvação, mas é aquela fé que faz com que você realize milagres, realize coisas que só a fé pode fazer. Então, existe a fé que nos leva à salvação e a fé que nos dá a condição de praticar boas coisas inexplicáveis, coisas que em Cristo ele faz em nós. Lembre-se que Pedro fazia obras assim, pela fé também. Paulo também fazia. É tanto que a Bíblia descreve que a sombra de Pedro curava. A roupa de Paulo, ela era colocada aos demônios e eles eram expulsos. Isso é uma vida de fé nesse sentido. Mas o que eu quero falar não é o tipo de fé ou fazer distinção entre fé e fé,
Mas eu quero falar claro que, independente de uma ou de outra, é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus. Então, quando o texto fala, pela graça sois salvos, mediante a fé, então a graça é um dom, a fé é um dom. Tudo vem de Deus. Como diz aqui a lição de quinta-feira. Salvos por Deus. Tudo é Ele que providencia. É Ele que nos concede salvação. É Ele que nos dá essa graça. Então, não há mérito humano para a salvação. Há unicamente um recebimento dessa dádiva maravilhosa de Deus. Na salvação, como nós sabemos, Deus procura o homem. E quando o homem deixa ser encontrado, Deus o habilita e o capacita, porque a fé que Deus dá desenvolve em seu coração o desejo de servi-lo com propriedade. Lembrando que isso é uma prerrogativa divina. A nossa parte, irmãos, é só aceitar. Se eu aceitar, eu realmente realizarei grandes coisas. Se eu, porém, rejeitar, eu, de fato, não farei coisa alguma. Que a fé de Cristo, que a graça de Cristo inunde o seu coração hoje e que você viva pela graça e pela fé e que essa harmonia entre graça e fé lhe prepare para as mansões celestiais. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado por tão dadivosa graça que nos foi dada. Sabemos, Senhor, que somos salvos unicamente por Ti. Não há obra nossa, não há mérito nosso, não há como gloriar-se por coisa alguma, porque é o Senhor que nos salva. O Senhor nos concedeu esta bênção e, por favor, Pai, nos ajude a viver por esta bênção. Dá-nos a Tua paz neste dia, perdoa nossos pecados e que a graça de Cristo inunde o meu e o coração de todos os que irão assistir este vídeo neste dia. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo estudo. Pela graça e a bondade de Deus. Até logo.